Esse relato é a história de como a magia negra destruiu minha vida. Durante minha vida, vi coisas muito estranhas que desafiam a lógica. Um desses momentos aconteceu há 15 anos. Eu estava dormindo quando tive sonhos assustadores com pessoas estranhas e felizes, olhando para mim. Parecia que estavam me observando silenciosamente. Uma mensagem angustiante sobre um futuro sombrio foi transmitida para mim mentalmente. Quando acordei, percebi que não era um sonho comum, mas algo mais. Não levei isso a sério até que coisas estranhas começaram a acontecer, como encontrar vermes muito grandes em meu quarto, o que me deixou muito preocupada. Isso foi só o começo de uma série de eventos que me fizeram acreditar que estava enfrentando algo além do nosso mundo conhecido. Comecei a sentir um desconforto no meu corpo, pensando que era apenas algo temporário. Mas logo percebi que era algo mais sério. Um dia, enquanto limpava minha casa, derrubei acidentalmente alguns vasos de flores na entrada. Enquanto recolhia a terra, encontrei algo surpreendente. Pequenas figuras parecidas com bonecas de voodoo estavam enterradas ali. Fiquei chocada ao encontrar várias delas, escondidas em diferentes vasos. Quem ou o que as colocou lá permaneceu um mistério. A partir daí, tudo começou a desmoronar para mim. Em apenas algumas semanas, perdi meus pais de forma inexplicável, vi minha principal fonte de renda desaparecer e minha saúde se deteriorar rapidamente. Os médicos diagnosticaram uma doença neurológica degenerativa, indicando anos de luta e limitações pela frente. Comecei o tratamento, mas a batalha parecia esmagadora demais. Um sentimento de desespero me envolveu, levando-me à beira da depressão e até mesmo a pensar em acabar com minha própria vida. As imagens das criaturas enigmáticas que uma vez apareceram nos meus sonhos, alertando sobre um destino ligado à morte e à magia negra, continuavam ecoando na minha mente. Com o desejo urgente de buscar ajuda, disfarcei minha intenção sob o pretexto de procurar emprego e fui em busca de um curandeiro. Uma sensação de perigo iminente me cercava. Ao entrar em seu lugar escuro, cheio de uma atmosfera pesada e um aroma misterioso, fui tomada pelo medo e incerteza, sem saber o que esperar da consulta. Diante de mim, uma estátua impressionante de Exu, cercada por velas vermelhas e negras, parecia observar cada movimento meu, como se estivesse esperando minha chegada com uma recepção peculiar. Após uma conversa sombria com o curandeiro, segredos perturbadores vieram à tona, revelando detalhes precisos sobre eventos passados, incluindo datas e nomes familiares, como os de meu marido e minha irmã. A ideia de que eles estivessem envolvidos em práticas obscuras que afetavam diretamente minha vida parecia absurda e dolorosa. No entanto, a verdade começou a se desvendar diante dos meus olhos. Em meio à agonia, o curandeiro sugeriu uma purificação usando plantas específicas. Segui suas instruções meticulosamente, preparando uma mistura com sal e vinagre, deixando-a sob a coberta durante a noite. Na manhã seguinte, usei essa água para purificar meu corpo e enterrei as folhas em um cemitério, conforme as orientações recebidas. Naquela noite fatídica, ao abrir a porta do quarto, fui confrontada com a cruel verdade diante dos meus olhos. Meu marido e minha irmã estavam na cama, envolvidos em uma traição, enquanto uma câmera de vídeo silenciosamente capturava cada momento. Meus gritos foram abafados pela intensidade da paixão deles, e só perceberam minha presença quando, tomada pela fúria, interrompi o ato. Agarrei minha irmã pelos cabelos e a arrastei para longe da cama, iniciando um confronto caótico, cheio de insultos e golpes. Enquanto meu marido me segurava com firmeza, minha irmã investia contra mim, dizendo palavras cruéis e cuspindo em meu rosto. Enquanto isso, meu marido tentava me sufocar com um travesseiro, dizendo que eu era apenas um obstáculo em seu caminho. Impulsionada por uma força desconhecida, lutei para me libertar e fugi. Em um frenesi de desespero, busquei refúgio na casa do meu filho, Daniel, onde desabafei toda a angústia que me sufocava. Daniel tentou me acalmar, assegurando que tudo ficaria bem, prometendo confrontar seu pai e exigir explicações. Parecia absurdo esperar qualquer justificativa diante da traição flagrante, mas meu coração tremia de medo e incerteza.
Enquanto meu filho ligava para o número familiar, eu peguei o telefone e ouvi a voz tranquila do meu marido do outro lado da linha, pedindo-me para voltar para casa, prometendo acalmar a situação que ele mesmo tinha criado. Ele implorou por alguns dias de espaço para encontrar um novo lugar para morar e ofereceu desculpas sinceras. Depois de 4 décadas de união, o véu finalmente caía, revelando a verdade obscura por trás da máscara do meu marido. Sentia-me desamparada, minhas forças se esgotavam e minha saúde cedia diante da dor e do desespero. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia meu ser, senti a presença reconfortante do Exu, implorando por proteção e força para enfrentar as conspirações das pessoas próximas contra mim. O curandeiro me presenteou com orações de proteção e velas para acender em devoção a Exu. Saí daquele lugar sombrio com a alma profundamente ferida, determinada a voltar para casa em busca de respostas. Ao entrar no meu quarto, uma claridade súbita iluminou minha mente. As revelações do curandeiro e as visões perturbadoras que assombraram meus sonhos pareciam convergir diante dos meus olhos, revelando uma verdade macabra e indescritível. Voltei para casa e me recolhi ao quarto que um dia foi do meu filho Daniel, antes de ele se casar. Naquela noite, uma decisão tomou forma: reunir evidências para uma batalha legal contra meu esposo, afastando-o de uma vez por todas da minha vida. Nos dias seguintes, uma oportunidade surgiu. Minha tia, compreensiva da minha situação desempregada, ofereceu-me trabalho em sua casa. Ali, mergulhei nas tarefas domésticas, um conforto para a mente ocupada, e ao anoitecer, retornava para casa. Escondi meu celular para gravar, colocando-o dentro de um móvel antigo. Após alguns dias, ao repassar as gravações, deparei-me com uma verdade perturbadora. Meu marido, minha irmã, meu filho Daniel e sua esposa engendravam conversas que gelavam a espinha. A descoberta revelou que uma seita estava envolvida em atividades perturbadoras, incluindo a produção de vídeos íntimos para venda. As interações eram chocantes, como meu filho tendo relações com minha irmã e meu marido com minha nora. Mais tarde, ao ouvir as gravações, uma reviravolta grotesca se desdobrou. As vozes revelavam uma dinâmica repulsiva, cheia de gemidos e risadas, enquanto eles reproduziam cenas dos vídeos. A descoberta também revelou algo ainda mais sinistro: rituais de bruxaria, com sacrifícios de animais inocentes, como galinhas e gatos pretos, acompanhados por invocações em uma língua estranha. Na narrativa assustadora, meu marido até expressou o desejo pela minha morte. No entanto, eu encontrava conforto na proteção da Exu e nas bênçãos de um curandeiro, que pareciam me envolver em um escudo invisível. Além disso, os áudios revelaram desejos sombrios de mal e morte direcionados a outras pessoas conhecidas, expondo um mergulho profundo nas práticas demoníacas. O terror aumentava, especialmente quando uma das vítimas dos rituais de bruxaria encontrou um fim trágico. Nesse momento, a compreensão me atingiu como um arrepio gelado. Minha própria família estava envolvida nessas atividades sombrias, um segredo que eu nunca havia suspeitado. A necessidade de mais evidências era evidente, mas também pairava sobre mim a vaga promessa de meu marido de que ele não me faria mal, embora eu temesse que fosse apenas uma artimanha. Outros registros revelaram a presença de um intruso, um homem que entrava em nossa casa para negociar dinheiro em troca dos vídeos, criando conflitos entre meu marido e os outros envolvidos na disputa pela divisão dos lucros. Todos estavam imersos em um abismo de perigos insondáveis. Decidi encerrar meu expediente mais cedo e voltar para casa com a firme intenção de pegar minhas coisas e ir embora. Ao compartilhar minha angústia com minha tia, ela prontamente ofereceu-me um lugar para ficar em um dos quartos de sua casa, sabendo que eu estava desempregada e decidida a me tirar desse mar de problemas. Quando entrei em casa, encontrei os 4 responsáveis por toda essa escuridão reunidos na sala, unindo suas mãos em um círculo sinistro. Era inevitável que me notassem. Ao atravessar a porta, meu marido, ao me ver, ordenou que meu filho Daniel me abraçasse. Ele veio até mim e me segurou firmemente enquanto eu gritava. Foi então que minha irmã me deu um tapa, me silenciando enquanto cobria minha boca, e minha nora se juntou a ela para me conter.
Um riso sádico escapou dos lábios do meu esposo, e juro que, naquele momento, vi uma sombra aterradora pairando sobre seu rosto. O terror me dominou quando percebi que ele já não era mais humano, mas uma entidade demoníaca encarnada ou possuída por ela. Avançando em minha direção com olhos malignos, ele gargalhava enquanto eu suplicava, até que perdi a consciência por horas. Quando finalmente acordei, a noite já havia caído e a casa estava vazia. De repente, ouvi passos se aproximando. Era meu marido, acompanhado por homens da instituição psiquiátrica, prontos para me levar embora. Discuti com eles, implorei ao meu esposo, ameaçando revelar as evidências em áudio e levá-lo à justiça. No hospital, relatei os horrores cometidos por meu marido, meu filho, minha nora e minha irmã. No entanto, os psiquiatras que me examinaram atribuíram minhas palavras a uma suposta doença neurológica, rejeitando as verdades sobre bruxaria e as práticas sombrias da minha família como meras ilusões. Fiquei 2 semanas presa naquele hospital, sujeita a uma enxurrada de medicamentos, em um ambiente onde os internos eram frequentemente cruéis e até violentos. Foi uma experiência terrível, ultrapassando os limites da própria prisão. Quando finalmente recebi alta, minha medicação foi ajustada e encontrei refúgio seguro sob o teto da minha tia. Ao chegar lá, suas lágrimas brotaram ao perceber minha angústia pelo que haviam feito comigo. Em meio ao desabafo, ela revelou que meu marido a havia visitado dias antes, drogando-a para facilitar sua entrada e roubar minhas coisas, incluindo meu celular, que continha todas as gravações que eu planejava usar como prova contra ele. Desprovida de evidências, vi-me sem recursos para buscar justiça legalmente. Os dias se passaram lentamente e meu marido, meu filho e minha irmã desapareceram, como se tivessem sido engolidos pela escuridão que alimentava seus negócios sujos, deixando apenas vestígios de vídeos comprometedores para trás. Uma sede de vingança queimava dentro de mim pelo que fizeram. Eu não era a única vítima de suas manipulações. Muitas pessoas sofreram por causa de suas ações, algumas até perderam a vida ou viram suas doenças se agravarem devido ao estresse imposto. Apesar do apoio do curandeiro, a doença que me afligiu persiste. Uma carga que sei que carregarei até o fim da vida. Às vezes, questiono por que continuo respirando, mas as figuras que visitam meus sonhos insistem que temos escolhas a fazer e devemos estar atentos aos sinais que nos são enviados. Eles sussurram em nossas intuições, mas raramente somos sábios o suficiente para ouvi-los. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebo que deveria ter me afastado de minha família e de meu marido, evitando todo esse tormento. Mas agora é tarde demais. Resta-me viver da melhor forma possível com o tempo que me resta, antes do inevitável fim. Anseio pelo karma para trazer a justiça merecida para meu marido, filho, nora e irmã. Não é ódio, apenas uma questão de equidade. E quando esse dia chegar, poderei partir em paz. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.